vocês, sou Adalberto Benhaja da Baikon e a gente começa agora mais um Baikoncast direto do canal do YouTube do CT Hub e da Baikon também. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio onde a gente sempre traz aqui um gestor do mercado de segurança para a gente conhecer um pouquinho mais deles e ter diversos insights e ensinamentos para as nossas vidas e nossas carreiras. Se você não está inscrito ainda no canal do YouTube do CT Hub ou da Baikon, corre se inscrever, senta o dedo no like deste episódio e compartilha com todo mundo, porque certamente vem muito conteúdo bom. Já temos aí alguns diversos para você poder acompanhar aqui dentro do canal e, obviamente, agora a gente vai ter mais um muito relevante, então bora compartilhar com a galera. Mas bora pro que interessa. Nesse episódio eu estou aqui com o André Leal, que é Security and Loss Prevention Manager da Vamo. André, deixar já para o convidado falar. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Começar pedindo para você falar um pouquinho. Quem é o André? Boa, legal. Antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de contar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho de como cheguei na Vamo e até o que é a Vamo. É muito interessante falar sobre isso. E antes de começar a me apresentar, falar que eu já me visualizei aqui. Que legal. A gente anteriormente comentou que eu já vim aqui no CT Hub, já visitei um pouquinho a casa, mas já vi outros episódios de podcast. Estar aqui realmente é um passo que eu previ na minha carreira e é muito gratificante conseguir ver esse passo sendo concluído. Mas, brevemente, André é uma pessoa que tem passado por um momento pessoal e profissional muito legal. A gente está conversando aqui nos bastidores. Verdade. Sou pai recente, novo. Pai recente, pai da Martina de 9 meses. Então, você sabe agora... Já deixar um parênteses aqui, meu filho tá com 4 e eu tinha esperança que ele já tava pra dormir, mas ele falou que ela tá com 9 e que ainda não tá dormindo. Não tá dormindo, consequentemente eu e a mãe dela também não estamos, é uma loucura. E inclusive um parênteses grande aqui, agradecer a minha esposa por todo, né? Muito obrigado por todo o apoio que dá pra eu conseguir fazer. Pra mãe é um desafio absurdo, desafio né, absurdo. É incrível. É incrível e graças a isso eu tô vivendo um momento profissional muito legal também, né? Tô completando mais de 1 ano e meio dentro da Vamo e aprendendo muito sobre como ser um gestor de segurança, porque lá os desafios são diários e a complexidade de trazer o tema de segurança para ser um novo gestor de segurança. Como que eu deixo uma startup do tamanho da Vamo, que a gente tem a projeção de crescer mais 2, 3 vezes no ano, sem fazer barreiras de segurança, mas ao mesmo tempo tratando de segurança. Então, eu diria que já com essa introdução, André é uma pessoa que gosta bastante de desafios e a gente conversou um pouquinho também nos bastidores nesse sentido. Levanto bastante a causa que eu só estou no mundo da segurança porque eu sou militar temporário da reserva e sou muito grato pela oportunidade também de ter passado por lá. Então, sempre que eu puder falar a oportunidade de levantar um pouquinho a bandeira do Exército Brasileiro, eu também vou sempre deixar essa sementinha plantada. Legal, muito bom. Então vamos lá, eu vou até te provocar a gente entender um pouquinho mais do início, então, do André. Você vem das forças para o mercado corporativo. Foi esse o caminho que você fez? Exatamente. Como que foi essa passagem? Como foi a busca? Como foi se entender no mercado corporativo? Fala um pouquinho dessa sua experiência. Cara, tudo começou lá no ano militar obrigatório, 18 anos, né? Legal. Não quero servir, quero ficar longe do exército. Tipo, você não tinha vontade de... Zero vontade, pelo contrário, eu tinha vontade de ser dispensado logo. Qual que é o caminho de levantar a mão aqui e sair fora desse lugar? Tinha muito preconceito com o exército. Então, por isso que eu faço questão de multiplicar um pouquinho dessa palavra, porque o exército me proporcionou tudo que eu tenho hoje. Profissionalmente, pessoalmente, me cultivou muitos valores. E acabei caindo, parabéns, você vai servir. Aí, por estar matriculado na faculdade, fui para a seleção do CPOR, né? Que aí acabei servindo como aluno, ao invés de servir como recruta, aqui em São Paulo. Lá na Santana, ali lá? Santana, legal, exatamente bacana. Ali. Berço de líderes, né, o pessoal brinca. Verdade. E lá durante o processo, quando eu entrei assim no exército, eu falei, cara, com certeza eu não queria estar aqui. Então, aí você teve certeza que você estava no lugar errado. Quando eu achava, durante o percurso ali, eu tinha certeza que era o lugar errado. E a gente chama o período básico, né, os 4, não lembro agora com tempo, mas 4 ou 6 primeiros meses a gente chama de período básico, que dentro do CPO a gente pode escolher as armas, né? Dentro do exército a gente tem 7 armas e a gente pode escolher para qual caminho que a gente vai. E naquele período básico, fazendo tudo, eu falei, cara, não quero estar aqui. Como que eu faço só para fazer o período aqui? Lógico, vou bater aqui o que eu preciso fazer e vou embora. Só que durante esse percurso do período básico, virou uma chavezinha que eu vi a situação dos meus pais me proporcionaram tudo, mas chegou um momento que, tipo assim, não é que eu quero estar aqui, eu preciso estar aqui, né? A oportunidade salarial na época era muito boa, quando a gente passa aquele ano de um período e faz a carreira de um tenente temporário, de um oficial temporário, e meio que virou uma chavezinha que, cara, não quero estar aqui, mas eu preciso estar aqui.
Legal. Então a gente tem toda uma pontuação de classificação interna, etc. Não vou entrar no detalhe. Mas eu precisei me esforçar o dobro porque eu falei, cara, eu preciso estar aqui e agora eu preciso virar um tenente do exército. O que eu faço? E isso aconteceu com quanto tempo ali? 6 meses de exército. Tá. E aí foi justamente na escolha das armas, até que eu fui para a intendência, porque eu sabia que eu poderia utilizar fora do exército. Tá. E além disso, eu sabia que abria uma quantidade maior de vagas para continuar a carreira temporária. E consegui entrar em intendência, eu entrei em 10º em intendência e saí 03 de intendência. O que isso significa do universo do quartel para quem é de fora, né? A possibilidade de eu conseguir uma vaga seria muito mais fácil para eu conseguir essa carreira temporária, que seriam 7 anos extras, né? Certo. Aí um parênteses grande também para quem é de fora do exército, mas a gente tem uma carreira de no máximo 8 anos. Ou seja, uma carreira curta, né? Uma carreira curta. Mas para um jovem de 19 anos sem formação nenhuma, ser um aspirante, pô, sei lá, 10 anos atrás, quando eu era aspirante, era um salário de 5.500. Sim. É um salário muito alto. Sim. Né? Dentro da sociedade brasileira, é um salário muito alto sem experiência nenhuma. Sim. Então, quando eu tive esses... Para aprender muito. Por mais que não seja aquele a aprendizagem que talvez você estava buscando e que muitos às vezes estão buscando porque é trabalhoso, é desafiador. Desafiador demais. Pô, eu via meus amigos... Pô, tava indo tirar a escala de serviço, meus amigos estavam indo pra balada. Sim. E foi virando essas chavezinhas durante esse meu processo de dentro do CPOR. E falei, cara, preciso ser... Fui estudando mais, fui ganhando ali essas pontuações. E quando a gente foi efetivamente para as vagas, os 2 primeiros não quiseram. Então, acabei sendo o primeiro. E a gente tem mais um período de 3 meses ali de mais uma classificação. Nessa classificação, continuei sendo o primeiro e eu pude escolher o quartel onde eu pude servir. Legal. Aí eu escolhi o 8º Batalhão de Polícia do Exército, que fica aqui em São Paulo. Consegui para um quartel operacional. Lá não tinha autonomia administrativa, que intendência é administrativo, né? Não tinha autonomia administrativa, acabei saindo para o operacional. Tá. Eu falei, olha só, que legal, agora acho que tudo mudou. Né? No primeiro ano, vi aquilo Agora operacional... aspirante, segundo tenente ali, pô, agora é isso, né? Não, continuei não gostando do exército. E por que eu digo, por que eu digo isso? Quando eu me apresentei lá de primeira, por ser de intendência e estar num quartel de infantaria, e quem é do mundo vai entender, assim, antes de baixar a continência de me apresentar pro comandante, o comandante falou, cara, não era pra você estar aqui. Tem alguma coisa errada. Eu falei, caramba, 10 meses de trabalho, 10 meses de suor para receber esse banho de água fria aqui. Feedback que tá negativo, assim. E nem me conhecia, simplesmente porque, cara, você é de uma área diferente da minha. Foi tipo isso. E aí a tristeza me atona, vários questionamentos, né? Mas enfim, toda essa história. E durante esse percurso eu fui aprendendo a gostar muito do exército e principalmente entendendo um pouquinho do que Deus queria contar para mim, né? Cara, você tá no seu lugar. Você pode não entender agora, mas no futuro você vai entender. E hoje o 8º também é reconhecido, o 8º Batalhão onde eu servi, ele é reconhecido por ser um berço de onde saem grandes líderes de segurança. Legal. E lá eu conheci grandes líderes de segurança, eu não sabia nem o que era segurança. Então os oficiais temporários iam terminando esse tempo de 8 anos e eles iam tendo essa carreira de segurança. E eles iam sendo muito bem sucedidos. Então iam para empresas grandes, com cargos de renome, pelo menos a gente ali de dentro do quartel enxergava isso, cara, tá trabalhando numa multinacional. O cara é gerente de uma multinacional. E aí foi crescendo esse meu olhar, né? E nos últimos 2 anos eu mudei a minha carreira que eu tinha projetado para quando eu saísse do quartel, porque minha formação de base é educação física. Legal. Eu tenho dupla titulação em educação física, ou seja, tenho licenciatura e o bacharel de educação física. Mas quando eu vi essas carreiras muito boas, né, de serem seguidas, eu tomei a decisão de mudar. Tá. Então fui batendo de porta em porta, fui ali pedindo cafezinho, perguntando ao pessoal quando a gente podia tomar café. As pessoas foram me apresentando o mundo de segurança. E aí eu vi que era um projeto que poderia dar certo. Então ainda dentro do quartel eu me especializei, fiz o MBA já voltado para isso, para gerenciamento de risco. O pessoal falava que a língua era muito importante, né? Hoje também é uma das frentes que eu brigo muito. Cara, o inglês é muito importante para um gestor de segurança, abre muita porta, passa por muitos processos seletivos, fez muita diferença na minha carreira. E o inglês eu já tinha, né? O sonho da minha mãe era falar inglês quando era criança. Legal. Só que daí ela não conseguiu, ela passou isso para mim e para minha irmã. Legal. Então, desde criança, a gente foi muito incentivado a aprender inglês. E aí acabei fazendo essa transição de carreira, justamente fazendo essa ponte para a área de segurança. Legal. E aí a primeira experiência foi onde? Foi no Mercado Livre? Não? Foi. Aí, antes de sair do quartel, essa é uma história engraçada também. 40 dias antes de eu sair do quartel, eu tinha feito uma entrevista e já estava contratado para trabalhar numa empresa terceira, prestando serviços no Google. Falei, cara,
sonho, não vou conseguir Sonho no nada Google, muito tal. melhor que isso, né? Google, tal, sonho de vida, etc. E eu tava no processo seletivo do Mercado Livre. E no quartel, isso até é uma dica muito importante, a gente se apega muito a cargo. Pô, sou tenente, sou não sei o que, tal. E a vaga do... A hierarquia é mais forte, né? Exatamente. E essa vaga do Google era de coordenador e o processo que eu estava no Mercado Livre era de analista. Tá. E eu falei, vou largar esse processo de analista, não tem nada a ver. Só que por algum motivo eu decidi fazer a entrevista e durante o processo seletivo, o gestor, que inclusive é um R2, que é o Mizuguchi, um cara Sim. excepcional, ele falou, cara, faz aí a entrevista, vê como que vai ser. E aí, por algum motivo, por ele conhecer já o pessoal da caserna, ele falou, cara, tem uma vaga aqui do período noturno que pode fazer muito sentido pra você, eu preciso de um coordenador pra essa vaga. Eu falei, bom, na minha cabeça na época, né, de coordenador pra coordenador tá tudo bem. Faz sentido. Mas na verdade não foi só isso. Ele me deu muitas dicas, falou, o e-commerce está começando no Brasil, vai ser super positivo para o seu currículo, tem uma diferença de ser prestador ou de ser orgânico. Sim. E aí ele foi me dando essas coisas que do mundo corporativo eu não tinha. Não tinha conhecimento ainda? Não, nenhum. E aí acabei optando a ir para o Mercado Livre. E na época, vou hoje falar de Mercado Livre, é muito claro. É fácil, né? Mas na época não era tão óbvio. Então falando de que ano isso, 2022. André? 2022. Não faz tanto tempo. Sim. Mas ao mesmo tempo, se a gente olha para trás, o Mercado Livre não era tão grande. Era justamente esse boom do Mercado Livre, que foi justamente pós-pandemia. Sim. E eu peguei o início da operação do Mercado Livre em termos de centro de distribuição. Era a primeira operação que eles chamavam de Sortation Center. O que é o Sortation Center? É como se fosse um grande centro de distribuição entre centro de distribuições. E foi uma grande escola para mim em vários sentidos, porque a primeira vez que eu tinha pisado numa startup, né, o Mercado Livre tem esse core de startup, então você entender como que é os processos, você já vê a coisa rolando, sendo que está tudo sendo construindo ainda. E em termos de estrutura de segurança, o Mercado Livre na época eu fui um dos 30 primeiros contratados. Hoje a estrutura do Mercado Livre, eu fui visitá-los mês passado, eles passam de 2.000 colaboradores de segurança. Eu acho que é mais ou menos como esse foi número. essa, assim, tipo... e aí a gente pegar um pouco já com o que você tá hoje, né, na Vamos, porque assim, nas forças, né, enfim, você tem mais a questão da disciplina, dos processos, né, tem a questão da hierarquia, que é bastante valorizada, enfim. Quando você vai para o mundo de startups... Não que é tudo, às vezes as pessoas acham que startup é tudo uma bagunça, é tudo, né? E é diferente. Só que a startup, ela vive no mundo de incertezas, porque ela tudo precisa testar, validar, ela é aquela coisa de validar na prática, né? Não é deixa o produto bonitinho, aí a hora que está testado, validado, aí eu vou para o mercado. Porque a cobrança sobre a startup é muito maior no sentido de crescimento, né? Você levanta, capta investimentos e você, para acelerar, né? Antecipar futuro, né? O pessoal fala. São culturas que, olhando no papel, é muito diferente, muito distante. Na prática, foi isso que você viu? Ou não necessariamente? Como você se adaptou nisso ou alguma coisa sua mesmo no exército, você já tinha alguma coisa de startup, alguma coisa dessa volatilidade que é o dia a dia de uma startup? Cara, é muito legal isso, porque o exército traz um pouco dessa resiliência que startup cobra, né? De ter um senso de dono, de ter senso de prontidão, de ter o senso de atender aquela demanda, né? O pronto da missão. Legal. Só que eu tava zero preparado. Que eu digo com isso? Foi um susto pra mim. Porque justamente por isso, eu saí do exército, que era um ambiente que eu fui me acostumando, que no começo eu não queria, mas me adaptei. E saí, cara, não, ficar 8 anos, quando eu sair vou pro mundo corporativo vai estar tudo certo. Sim. Eu tive a impressão que eu ia sair, vai ter política, vai ter processo, vai ter procedimentos. Um time ali grande pra falar. As pessoas vão seguir as regras, né? Eu tinha essa linha de raciocínio. E não. É justamente o que você falou, né? Startup nada mais é que uma empresa pequena com problema de uma empresa grande. Porque antecipa tudo. E quando eu digo antecipa tudo, é antecipar literalmente tudo. Não é uma ideia, uma sugestão, não. É literalmente o que acontece no dia a dia. E é o que você falou, a gente tem que aproveitar a onda do momento. Talvez se o Mercado Livre não tivesse antecipado lá em 2022, ele não teria a dimensão que tem agora em 2026. Sim. Isso serve para todas as startups. E é justamente o que a gente vive hoje, tanto na Vamos, e o que eu tive esse primeiro impacto no Mercado Livre. E quando eu digo que eu não me adaptei, foi esse susto inicial,
E agora, olhando para trás com mais maturidade, eu enxergo isso, que foi por isso que eu fiquei pouco tempo no Mercado Livre. E na minha próxima passagem, que foi na Mutu, foi também o grande motivo que em um ano eu passei por 2 empresas. Porque eu levei um susto muito grande de mercado. Então, eu levei um susto muito grande corporativo. E a grande verdade hoje, fazendo uma avaliação pessoal, foi, cara, eu acho que eu não dou conta. Entendi. Então, acho que eu larguei a mão nesse sentido de fazer essa transição de empresa, porque eu achei que as coisas, as demandas eram muito rápidas, que as pessoas iam me cobrar muito e que talvez eu não fosse dar conta. Sim. Hoje, olhando um pouquinho para trás, entendendo um ambiente de startup, meio que a gente ali em cima, a gente consegue entender que faz parte do jogo alguns riscos, algumas vulnerabilidades, e é o que a gente chama de segurança de apetite ao risco. Sim. Então isso foi um grande aprendizado que hoje, olhando para trás, falei, cara, se eu tivesse o apetite ao risco um pouquinho mais alto, um pouquinho Poderia maior, talvez ter uma jornada um pouco eu teria uma maior. jornada talvez maior. E a gente, como gestor de segurança, pelo menos as escolas que a gente tem de segurança, a gente aprende a ser um gestor de segurança By the book. by the book. A gente vê tudo certinho, como seguir os procedimentos, como fazer as regras. E se a gente seguir isso à linha num ambiente de startup, Ah, você vai ser atropelado, hein? vai ser atropelado. Então é um pouquinho do que eu gosto de trazer quando eu comunico com o pessoal, quando eu converso com as pessoas, principalmente nesse ambiente de startup, é você saber o que é segurança e às vezes você saber que vai executar coisas sem ser segurança, mas uma coisa é você não saber o risco. Outra coisa é você saber o risco e executar aquilo. E ter o apetite e executar no risco, né? Exatamente, mas o risco está no seu mapa Sim. ali de risco. Sim. Está na Boa. sua análise. E aí, pegando isso, tirando o trocadilho, né? Vamos falar um pouco da Vamo, né? Conta um pouquinho o que a Vamo faz e quais os desafios de um profissional de segurança numa startup, com crescimento acelerado, com coisas que está olhando o futuro, enfim. Boa. O primeiro desafio de um gestor de segurança numa startup é explicar o que é segurança. Esse é o primeiro desafio. E às vezes a gente quer antecipar... Porque ninguém faz ideia e muito menos acha que precisa. Não faz ideia. Tem certeza que não É isso que eu precisa. ia falar agora. Não é acha que não precisa. Tem certeza que não precisa. Justamente por isso, no ambiente de startup sabe, o pessoal que está sobre a gestão que está tocando sabe que tem vários buracos ali. Mas tudo bem, faz parte do processo. Tá no custo ali, vambora. Vambora, faz parte do apetite ao risco. O apetite ao risco é muito mais alto. Então consegue entender desse sentido. Então o gestor de segurança no ambiente de startup, o primeiro trabalho é explicar o que é segurança. Aí eu diria que o segundo passo ali seria conseguir implementar uma cultura de segurança. Ou seja, você já explicou ali pelo menos para a liderança o que é segurança, agora virá a próxima fase, que é aplicar a cultura de segurança para todo mundo, não só para a gestão. Então esses são os 2 grandes passos que eu diria sim. E agora, voltando para trás e respondendo a sua pergunta, eu entrei na Vamo em dezembro de 24, então faz um pouco mais de 1 ano e meio. E quando a gente fala em ambiente de startups e até por dimensão de empresa, tinha um pouquinho mais de 2.000 motos alugadas. E tinha acabado de abrir o primeiro hub operacional. Então os problemas estavam começando a aparecer. E eu fui contratado para ser um especialista de segurança. E a gente foi entendendo nos primeiros 6 meses ali, desenhando os mapas de vulnerabilidades, quais eram as vulnerabilidades, quais eram as ameaças, o que a gente consegue fazer para mitigar, se o problema é interno, se o problema é externo. E sempre que alguém traz alguém de segurança de fora, acho que a grande solução está fora de casa. Sim. E normalmente, pela experiência que eu tenho no mundo corporativo, 90% dos problemas estão dentro de casa. E principalmente quando a gente fala de prevenção de perdas, obviamente que a gente tem que trabalhar com tecnologia, com tudo nesse sentido, mas, cara, para mim é pessoas, processo e tecnologia. Então, os 2 primeiros passos que eu citei entram muito na caixinha de pessoas. Então, ó, segurança interno, né? Internamente. Segurança é isso. Segurança faz isso. Aí depois que a gente explicou para a gestão e já tem esse entendimento, ó, agora a gente precisa explicar segurança para todo mundo. Vamos começar por coisa simples para seguir um procedimento? Pessoal, ó, todo mundo usa crachá. Ah, mas Leal, a gente nem tem controle de acesso aqui. Tudo bem. Vamos usar crachá? Pô, eu chego de bermuda, pra que eu preciso de crachá, né? Então tem esses passinhos assim, e tem coisas que a gente vai melhorando. Um gestor de segurança senta na cadeira e fala, cara, vamos colocar controle de acesso em tudo. Mas qual tipo de controle de acesso? Sim. E será que a empresa precisa disso agora? Então a gente tem que fazer essa dosagem assim, entendendo, implementando a cultura e as coisas vão acontecendo naturalmente depois no termos de segurança. Então, normalmente, quando a gente fala de prevenção de perdas, quando a gente arruma principalmente o meio ali que são processos,
a gente arruma grande parte dos procedimentos e dos desvios e das perdas que estão acontecendo. Então, quando a gente fala desse ambiente de startup, eu digo que segurança, muitas das vezes, e principalmente nessa primeira fase, é construir processo. E tem pessoas do mundo de segurança que enxergam que processo não faz parte de segurança, faz parte, não sei, de cada um dentro do seu departamento. Então, acho que é muito importante do administrativo. Criar, né? Ah, não, cada um cuida, que nem no meu caso lá, tem o mecânico, atendimento ao cliente. Cara, faz o processo de vocês. Mas calma, atendimento... Sem considerar segurança que... Sem considerar segurança. Ah, mas atendimento ao cliente recebe uma moto. Cara, como que você está recebendo essa moto? Você faz um checklist ali de peças? Você faz um checklist de como ela está chegando? Como é que é? Pô, será que eu, como segurança, não conseguiria fazer um procedimento para ele receber essa moto? Sim. Ou o contrário, que a gente disse, né? A maior parte dos problemas estão dentro de casa. Como que essa moto está saindo? Quem faz o controle disso? Será que o controlador de acesso também não consegue entrar no cenário? Pô, se eu não tiver a função do controlador de acesso, eu tenho o budget reduzido, né? Que a gente tá falando da minha entrada da Vamos, eu era um cara de uma banda, o homem de uma banda, esqueci como fala. Um time só, né? Uma pessoa só, um time de uma pessoa só, né? Eu era o cara sozinho, não existia nem time, não existia setor de segurança. Então isso foi algo que a gente foi galgando no decorrer do último ano. E como que a gente faz essa comprovação? Então tem tudo isso que a gente vai construindo junto, que eu acho que está grande parte dentro do segundo passo, que é a cultura de segurança. Legal, muito bom. Aí agora, legal, tá num ambiente de startup, como conseguir, a discussão sobre verba, budget, porque assim, a gente escuta bastante, e nos últimos anos, falando do gestor de segurança sair debaixo da escada, etc e tal, né? Tá mais na mesa de discussão dos projetos, enfim. Só que aí você entender como funciona essa questão também financeira de uma startup, que às vezes é normal não normal, mas está lá queimando caixa, né? Esse tipo de coisa. Só que o quanto prevenção de perdas é lucratividade, porque cada R$1 que você faz a empresa evitar de perda é R$1 de lucro direto, né? Como se jogar nessa discussão? Como que o gestor se fazer ouvido nisso? O que você julga que é um comportamento de como... Cara, entender que faz sentido eu colocar o cara de segurança aqui na mesa estratégica e não só também ficar olhando procedimento, não ter roubo, esse tipo de coisa, né? Uma coisa mais operacional. Vamos fazer os outros gestores, outra parte do time estratégico falar, esse cara de segurança, ele faz sentido estar aqui na mesa de discussão. Boa, legal. Eu gosto de resumir numa frase. Seja um solucionador de problemas. Boa. Ponto. Se você for essa pessoa... Tem BO, vai lá resolver, resolva. Cara. Ah, mas isso não é segurança. Agora é. Ah, mas isso aqui tá... Agora vai ser. Ah, mas o problema é com o cliente. Tá bom, é segurança. Ah, mas o problema é com o colaborador. Tá bom, é segurança. Ah, mas o problema é com peça. Tá bom, é segurança. No começo, abrace tudo. E aí depois vai entendendo o que é demanda. Por quê? Principalmente falando particularmente do momento que eu passava, era provar que eu conseguiria ser um solucionador de problemas. Porque daí a gente precisa ter uma área de segurança para atender todos os problemas que a gente está segurando sozinho. Sim. E aí a gente começa a distribuir. E a partir de então, você faz as separações. Será que isso aqui é realmente segurança? O que deve permanecer e o que a gente deve tirar? Mas ao mesmo tempo, o que não é segurança quando você passa a ser o ponto focal e de relacionamento entre todos os departamentos? Você passa a ser aquele cara que quando atendimento ao cliente tem um problema, vai procurar segurança. E o segurança vai conseguir determinar, cara, esse problema volta para você ou vai para, não sei, mecânica. Que foi o exemplo que eu citei anteriormente. Sim. Ou falando de gestão, isso aqui é um problema de marketing, de comunicação. Tá, é um problema de segurança, traz para cá. E como que a gente faz para distribuir isso novamente para outro departamento? Então, quando a gente passa a ser esse ponto focal e a gente a gente conseguir passar por todos os departamentos e fazer as comunicações corretas e amarrar direitinho o problema e resolver ele, aí a gente passa a ser um solucionador de problema e passa a ser esse gestor de segurança que passa a ser procurado. Legal. Então eu acredito que essa seja o grande diferencial. Cara, isso aí é um baita corte, porque assim, o que você colocou é que talvez... Isso que você falou, ele transcende segurança. Sim. Que basicamente é uma questão comportamental de você se jogar por problema e não se esconder.
Obviamente, a segurança, e aí os pontos que você trouxe, desde a carreira militar, vai te dando competências e características, adjetivos que fazem você, ao se jogar para um problema, ter muita capacidade de resolver o problema. Mas a atitude de querer ter problema para resolver, esse é um insight que transcende só o mercado de segurança. Isso é para quem quer crescer na vida, né? Para quem quer crescer. E assim, às vezes, o meu primeiro erro que eu cometi lá atrás e fiz essa análise pessoal é justamente o contrário. Quando a gente aparece mais problema, a gente tende a acreditar que a gente não é capaz de resolver. E pode ser que, sei lá, de 10 que apareçam, a gente não deixe de resolver 2. Sim. Só que a gente resolveu 8. Sim. E a companhia enxerga isso. Perfeito. E é muito legal isso porque para você resolver, para você aprender algo, é natural que... Não é natural, mas assim, você sabe mais algo depois que você eventualmente não sabia e aprendeu. Exatamente. Isso que às vezes as pessoas realmente, ou pelo excesso de ansiedade, isso é um ponto legal, porque às vezes até as pessoas mais jovens que às vezes falam que tem um nível de ansiedade um pouco maior, que são mais imediatistas, de querer já só acertar. Aí também esse ponto é muito legal. Cara, se você de 10 acertou 8, tá tudo ok. Não é que você tem que ir lá errar 2, mas vai errar e faz parte do aprendizado. E aí, falando disso, você fala e curte falar bastante sobre transição de carreira. Por que isso? Isso tem a ver com os pontos que você olhava, mirava e viu que não era o ideal, aprendeu que, cara, não é esse o melhor comportamento ou não essa a melhor decisão, então aprendeu. É uma forma de passar para o outro, ajudar o outro a não errar do que você errou. O que te motiva a querer falar, mentorar sobre transição de carreira? Eu acho que é um ciclo e principalmente não só falar da transição, mas falar do exército. Tá. Eu incentivo todo jovem a servir. Legal. E eu acho que eu levanto bastante essa bandeira porque eu não queria servir. E isso mudou minha vida. Então, se eu conseguir fazer essa primeira chave antes de falar de transição, já é excepcional. Tipo, não tenha preconceito, não tenha... Cara, se joga pra isso que alguma coisa você vai sair com conteúdo que vai valer. E é justamente esse é o ponto. Talvez aquele jovem que não saiba o que ele quer de carreira, o exército ele passa a ser um baita trampolim pra ele. Porque abre um monte de carreira que esse cara pode servir. Ou seja, não é só para o mercado de segurança. Não é só para o mercado de segurança. Legal. Existem inúmeras carreiras que esse jovem pode servir. Só que o exército serve como uma chancela que ele já tem um diferencial. E principalmente para essa nova geração, o grande diferencial são as soft skills que ele vai carregar, que o exército vai lapidar ele e que é muito importante para o mercado de trabalho. Sim, sim. E já partindo um pouquinho da transição, é tirar um pouquinho desse susto que eu passei nesse primeiro ano pós-transição, que eu fiz essas mudanças de carreira, mudanças de companhias ali, e que talvez se eu tivesse um mentor me acompanhando mais próximo, teria me dado insights e seria muito importante para o André daquela época. Então eu procuro passar para pessoas mais novas o que o André mais novo gostaria de escutar do André mais velho. Então acho que isso é muito importante e principalmente um pouquinho mais calejado pelos locais que eu passei. E eu acho que um dos grandes aprendizados que eu tenho da vida é conseguir aprender com os outros, seja acertos ou seja erros. Então eu gosto bastante de fazer aquele breaking down. O que significa? Eu olho uma pessoa bem-sucedida e falo, cara, quero ser isso. O que ele fez e que eu consigo replicar? E normalmente grande parte das pessoas para nessa referência positiva. Só que eu também vejo a referência negativa. Cara, isso aqui ele fez e eu não gostei. Vamos fazer o contrário também? Então eu entendo essa engenharia reversa dos dois lados e monto métodos próprios que eu consigo replicar para os meus mentorados. E acho que tem sido bem bacana esse trabalho que eu tenho feito. Em 2024 eu tinha uma missão pessoal para devolver um pouquinho para o exército. Eu atendi um mentorado por semana completamente assim, gratuitamente. É o que a gente fala do give back, né? Give back um pouquinho. E agora, claro, devido ao tempo, né? A gente conversou agora de ser pai, toda a expansão que mercado tá rolando, corporativo, etc e tal, né? Consome. Toda essa loucura, diminuiu um pouquinho essa quantidade, mas estou escrevendo alguns e-books para ajudar a galera nesse sentido também e sou muito ativo no LinkedIn. Eu procuro deixar um pouquinho desse meu conhecimento. Obviamente, com muita humildade, eu tive muitos bloqueios no ano passado de tentar replicar isso, porque fica parecendo, o cara quer se aparecer... o cara quer ficar se mostrando. E não é nada disso. Se eu conseguir impactar uma pessoa positivamente, vai ser muito legal. E eu já consigo ver isso na prática. Eu consigo ajudar as pessoas e isso
não existe valor. Então, eu já ajudei pessoas que eu não consigo nem mensurar. Existem pessoas que eu pego na mão e vou acompanhando durante a carreira dela, que eu já vejo uma evolução bem positiva. E acho que não tem nada que paga isso no mundo. Sou muito grato por isso. Eu só espero que no futuro a minha filha olhe isso e fale, caraca, papai, você é mó legal, sabe? Eu acho que isso vai ser impagável. Cara, que é o lance do propósito. Por que você faz alguma coisa, né? Então, esse propósito, ele é muito... Quando é nobre e é de verdade, tem muito valor. Você falou sobre aprender com o erro dos outros, eu falo que é o erro mais barato que tem. Né? Então, assim, é porque você não precisa você ir lá errar, quebrar a cara e etc e tal. Outro lance que eu defendo muito é que todo mundo, para mim, deve ou deveria mentorar e ser mentorado. Exatamente. Porque sempre você tem alguém... Só que as pessoas às vezes olham mais isso. Eu tenho alguém para me espelhar, que é o que você falou dos pontos positivos. Legal. Mas você tem o que passar também. Independente do nível da carreira que você está, a gente aprende muito mais quando está ensinando. Aprende demais. Porque às vezes tem vezes que você está ali num processo de mentoria, você vem um insight do que você viveu, que até você fala, caraca, era isso... A conta fecha de algo que você viveu lá atrás e que não tinha fechado ainda na sua cabeça. Já aconteceu comigo isso é muito legal. E o outro ponto... Quando você fala de aprender com o erro dos outros, só que aí vem a chance de a gente deixar que os outros aprendam com os nossos erros. Sim, exatamente. E um ponto, não sei se já aconteceu isso contigo, se tiver alguma situação que você pode compartilhar, de às vezes tem erros que a gente teve na vida que... Você falou um pouco disso, de ou a gente tem algum bloqueio, ou até uma vergonha, ou algum receio, ou às vezes a gente não acha que é valor por outro. Eu comecei a empreender muito cedo, com 17 anos, meus pais tiveram que me emancipar para empreender, e cresci, ganhei dinheiro, com 22 quebrei. E aí, eu tinha vergonha de falar sobre isso. Aí 5 anos depois, voltei a empreender, etc e tal, e depois de 10 anos voltando a empreender, que eu vi que pessoas me procuravam e se interessavam por esse trecho. E aí eu tentava, sabe, que meio esconder, mas não era porque, não quer falar que já errou. Não, é que eu achava que aquilo não agregava a ninguém. Porque eu achava que eu só tinha que falar. E era o contrário. Eles queriam saber exatamente, cara, me fala o que você errou. E aí quando eu me libertei disso, fez muito bem para mim e para as pessoas. Porque aí eu conseguia falar abertamente do que eu fiz de errado. Servia para eu me corrigir e para o outro aprender com o meu erro. Esse é um push muito importante agora, trazendo um pouquinho para o que eu te contei, justamente nesse momento eu chamo de descompreensão do exército, né? Que é esses 6 primeiros meses ou o primeiro ano. E eu não compartilhava tanto porque eu fiz essas mudanças. E acho que hoje começar a compartilhar isso e contar principalmente para essa galera que está iniciando essa transição é muito importante. Então foi justamente por isso que eu fiz essa mudançazinha de chave. E outro insight muito valioso para esse pessoal das Forças Armadas, essa galera que sai, é que, cara, a gente tem uma carta na manga que poucas pessoas têm, que é você bater na porta de todo mundo que já foi o que você foi um dia, e as pessoas vão abrir a porta. Isso é verdade. Eu tenho amizades que eu não fazia nem ideia que era meu amigo, simplesmente pelo fato... O senso de comunidade é muito forte, né? Muito forte. Então a gente tem que aproveitar isso. Obviamente que de 10 pessoas que você vai bater lá na porta, possivelmente vai ter uma que não vai ser tão bacana. Mas tem outras 9 que vão te abrir porta. Sim. E eu não conseguiria nem elencar aqui a quantidade de pessoas que me ensinaram, que já tomaram café comigo, que já foram... prestam ali as consultorias à parte, que vão conversando, e eu vou agregando tudo e eu consigo montar o gestor de segurança que eu sou hoje. Então acho que a gente tem que usar isso muito a nosso favor. E obviamente, para quem não foi da Força Armada, não foi do Exército e etc., com certeza tem alguma comunidade ali que o cara vai conseguir se encaixar. Sim. Então ele tem que usar essa comunidade para justamente usar esse papel do mentor quando ele não consegue fazer essa contratação do mentor para acompanhar ele, etc., ou fazer esse acompanhamento à distância, que hoje existem redes sociais para isso, né? A gente consegue usar toda a rede social para aprender com o erro do outro ou com o acerto do outro. Perfeito, muito bom. E aí tem um ponto que, legal, você vem do exército para o mercado corporativo, tem outro ponto que se aprende muito no exército, como você disse, mas não quer dizer que você chega pronto, né? Você mesmo disse de vários aprendizados. Mas aí a gente tem as certificações, enfim, você faz parte da ASIS e tudo mais. Conta um pouquinho sobre o que elas são, como que funciona, como que você contribui, como as pessoas podem buscar, porque a gente falando, né, para os mais jovens e tudo mais, o mercado de segurança, ele não tem assim uma formação prontinha, né? Você faz isso, você precisa, aí você está pronto para o mercado. E até porque eu acho que quase que ninguém nasce querendo trabalhar no mercado de segurança, né? Sim. É meio difícil isso. Nas forças até acontece, mas no mercado de segurança corporativo... E mesmo assim não é amplamente não é divulgado, amplamente, não. né? Até porque eu acho que também tem um pouco, a gente vem de um país muito inseguro,
que as pessoas às vezes falam de segurança com receio, A gente né? não sabe o que é segurança. Nem sabe o que é Essa é a segurança. verdade. Exatamente. Legal. Então a pessoa meio que cai na segurança. Essa é a verdade, né? Cai na segurança e quando sabe um pouco sobre segurança, acha que é só segurança patrimonial, digamos assim. Também. Pô, você estudar segurança para ser vigilante? Vigilante. Para ser porteiro? E na verdade existe tudo esse universo por trás, né? E acho que um pouquinho do papel de iniciar isso, de ser mentor e etc., era justamente trazer o que eu não tive na minha época. Que é hoje o que eu consegui construir para essa galera. Um mapa de transição de carreira. Fala, cara, você foi o que dentro do exército? Ah, fui soldado. E o que você tem de hard skill, né? O que você estudou, o que você conquistou? Você tem uma faculdade, não tem? Tem a língua, que é o inglês, não tem? Tem o espanhol, não tem? Enfim, quais são as capacidades mais técnicas que você construiu durante seu período de quartel, Sim. que a gente consegue aproveitar aqui fora. Aí eu faço essa tradução. Então, beleza, fui soldado, servi por 8 anos, tenho essa certificação e essa certificação. Puta, legal, aqui fora, possivelmente você é analista pleno, digamos assim. Então, eu tenho esse mapa de competências para construir para essa galera e eu vi essa necessidade para eu conseguir comprovar para o mercado corporativo que não são só 8 anos de exército. E eu só consigo comprovar isso através das certificações. Perfeito. Então, no primeiro ano, assim que eu saí do exército, eu fiz uma capacitação, uma certificação, que é o CBCP, que é um profissional capacitado de continuidade, né, de crises, que é do DRI, que é um outro instituto, mas sempre o sonho foi chegar ali nas certificações da ASIS, né? A gente escuta muito do CPP, que é a Magma e etc. E eu tinha isso comigo. Só que é um estudo muito denso. Né? São 7 domínios, são 7 livros, todos os livros com 100 e blau, 200 e blau, 300 e blau páginas, e tudo em inglês. Não tem a tradução para português. Então você vai... Ou em espanhol, né, no caso. Tá. Eu optei em fazer em inglês e acabei estudando e continuamente tirando essas certificações. Então hoje eu já consegui tirar esse certificado do CBCP, que é do DRI, e dentro da ISO eu tirei o CPP ano passado. Legal. E aí eu tava super feliz com o Tranquilão, CPP. já cheguei lá, Cheguei no meu ápice, menos de 50 certificados no Brasil. Atualmente eu sou o mais jovem a tirar certificação. Eu tenho uma rixa que é completamente minha com o Gabriel Barreto. Ah, legal. Que foi o cara que me inseriu no mundo da segurança. Que legal. Brincadeiras à parte, eu sou muito grato a ele, ele que me mostrou tudo. Eu não estaria no mundo de segurança se não fosse ele. Legal. Mas ele é o mais jovem do Brasil a tirar certificação, né? Ele tirou com 30 anos. Ah, boa. Mas eu tirei com 31 Vai e eu sou mais novo que ele, então sou mais tá tudo jovem, certo, vida que segue. É isso, Tirei com 30, ele com 29. Atualmente estou com 31 e tava com essa briga de continuar as certificações. Então, ano passado, tirei esse PP e falei, cara, eu vou ficar por aqui mesmo. E aí, numa conversa que eu tava com o Neves, que outra pessoa excepcional, que me dá insights, que me ajuda na minha carreira, com próximos passos, com tudo. Uma das grandes honras que eu tenho na vida foi ter escrito um livro com ele, Sequestro da Segurança, escrevemos juntos e foi muito... Que é incrível, inclusive. Que bom, fico feliz. E do livro nasceu uma amizade muito legal. O Neves é um cara incrível, é isso. É uma pessoa excepcional. Aí ele me fez uma provocação. Cara, você tem que tirar as 3 certificações da ISO. Eu falei, para, Neves. Já estudei 6 meses já pra deu, né? essa, já não preciso fazer mais nada. Vou escorar aqui no mercado de segurança e vou fazer o meu caminho do dia a dia, né? Sim. De termos de certificações, não vou estudar mais. Mas aí ele me fez essa provocação, plantou semente em mim, e aí, enfim. Vou deixar esse registrado para contar, esse spoiler para contar a história mais pra frente. Tirei certificação no passado, e aí desenvolvi um método para passar pro pessoal. Então, já que você tem tanto tempo de quartel, você tem tanta carreira, hard skill, etc., talvez essa seja a certificação certa para você. Tá. Então, faço mais ou menos um balanço para o momento da carreira do cara, o que ele tem de conhecimento e qual seria a certificação sugerida para ele prestar para ser mais apresentável para o mercado corporativo. Não ter só experiência, com muitas aspas, do quartel. E nesse processo de fazer o livro, de ensinar um pouco do método que eu passei, que eu estudei, falei, cara, antes de lançar esse livro, eu vou fazer eu mesmo o meu método. Vou fazer o PSP. Vou validar esse método. E aí, semana passada, 2 semanas atrás eu tomei essa decisão, comecei a estudar. Semana passada prestei a prova do PSP e passei no PSP. Eu falei, cara, o método é funcional. Parabéns pelo método e por ter passado na prova, né? Obrigado. E graças ao Neves, porque senão eu não pensaria em fazer a prova. Que legal. Só que também graças a tudo que a gente estava conversando agora. Que é rasgar um pouquinho disso que a gente tem, desse medo de se expor, com medo do que os outros vão pensar. Com medo do fracasso, às vezes. Com medo do fracasso. E como que eu multiplico isso para as outras pessoas? Porque, é muito legal, eu falei palavras bonitas aqui para talvez trazer como referência para uma pessoa mais jovem.
E essa briga interna minha que eu tinha com o Barreto, tomara que outra pessoa tenha comigo. Que essa pessoa seja a pessoa mais jovem a tirar o PSP e não seja eu. Sim. Que daqui a pouco, se Deus quiser eu tirar outra certificação, que tenha outras pessoas tirando a mais certificação para a gente melhorar o mercado de segurança do Brasil. Então, a importância da certificação, que foi justamente a pergunta que eu fui dialogando aqui, é essa, quando a gente consegue comprovar para o mercado de trabalho. Então, hoje, cada vez mais eu quero fazer, e é o meu passo inicial nesse sentido, é como eu consigo multiplicar isso para que mais pessoas façam. E como esse jovem que está lá, talvez nem querendo servir, agora conectando tudo que a gente conversou agora, ele enxerga o exército como uma possibilidade de carreira, não só uma possibilidade de carreira, mas ele planeja, dentro do período que ele tem dentro do exército, a transição de carreira dele. Perfeito. E desse período que ele tem lá de até 8 anos, ele tire essas certificações internacionais ou até as nacionais, de acordo com o que ele tem ali de bagagem, etc. E ele já saia muito bem posicionado no mercado de trabalho, ainda dentro do quartel. Perfeito. Então hoje essa é uma das bandeiras que eu quero levantar cada vez mais, que eu não vejo tanto no mercado corporativo. E até hoje eu estava com muito medo, é a primeira vez que eu falo sobre isso. Que legal, pô, bacana, ficou honrado então que aqui no BaiconCast o André trouxe isso pra gente, é muito legal. Cara, a gente poderia ficar aqui mais muito tempo conversando, porque o papo tá mega agradável, mas estamos caminhando pro final. Eu queria que você deixasse uma mensagem final e também os seus contatos. Você falou, né, no LinkedIn, compartilha conteúdo e tem que compartilhar mesmo. Eu já tive um pouco isso de achar que, vão achar que tá se achando, e se achar o problema, entendeu? Se impactar positivamente uma pessoa já valeu a pena demais. Então também, como que o pessoal acha o André nas redes, enfim, deixa um papo final aí pra galera. Cara, total. Antes de passar a mensagem final, ratificar um pouquinho disso que você falou, no sentido de não ter medo. E, principalmente no nosso mercado, a gente tem... Eu sinto que a gente tem, pode ser uma percepção minha, mas muita vaidade, muito ego, muito cargo, muito... Enfim. Acho que vem um pouco até da hierarquização que existia, né, nas forças, pode ser até culpa das forças, enfim, do militarismo. Tudo nesse sentido, deixar um pouquinho esse medo, porque se você está fazendo aquela postagem do LinkedIn, que seja para agregar conhecimento, você está aprendendo porque você vai estudar para fazer aquela postagem. Então, pelo menos essa visão que eu tenho. Então, sempre com muita humildade, tenho pouquíssimo tempo de mundo corporativo, mas tenho muita sede, muita vontade de agregar o pouco que eu tenho, que eu consegui construir até agora. E eu digo de mensagem final assim, seria ser uma pessoa resiliente. Tudo que eu faço é para agregar, para multiplicar para os outros. Eu me considero ser uma grande ponte entre pessoas. Acho que eu consigo me comunicar bem com pessoas e não porque eu tenho interesse naquela pessoa. Eu tenho interesse genuíno de ajudar. Como que eu posso te ajudar? E isso que eu trago para o mercado corporativo e isso que torna hoje, dentro do departamento Vamos, segurança ser um fator holístico, porque talvez o Leal seja uma pessoa que queira se comunicar, queira ser o elo, queira resolver problemas, e quando a gente traz isso da vida pessoal, sem aquele propósito errado, mas sim trazer um propósito bacana de talvez ajudar o próximo, de ajudar as pessoas, a gente consegue efetivamente impactar aquela vida e a gente consegue de alguma forma somar, talvez na família daquela pessoa, ajudar ela de alguma maneira. Então eu quero muito isso. Agora que eu virei pai, eu quero cada vez mais fazer isso, quero deixar meu legado. Né? Deixar mais forte isso, né? Eu acho que nada que a gente tenha de ativo, de valor, de bem, acho que nada vai agregar. Acho que a minha filha vai ser muito legal se um dia eu puder ter, e se Deus quiser vai me abençoar de eu ter uma Ferrari, ou seja, o carro que eu quiser, mas vai ser muito mais legal se um dia eu estiver andando na rua e um soldado que serviu comigo em 2014 falar, caraca, tenente, o senhor me ajudou muito. Eu acho que isso vai impactar muito mais do que qualquer carro que eu possa fornecer para ela. Então esse é o meu grande objetivo. Que legal, parabéns, baita história. Bom, André, obrigado pelo seu tempo, por tudo que você compartilhou com a gente. Galera, mais um episódio aqui. Como eu falei, senta o dedo no like, compartilha com muita gente que precisa conhecer, enfim, as histórias dos gestores que passam por aqui. E continue nos acompanhando uma vez por mês, sempre sai um novo BaiconCast com um novo gestor. Obrigado, André, mais uma vez. Até a próxima, galera. Um abraço.